Olá, meus amados! Mais uma vez eu estou aqui para conversar um pouco com você sobre esse assunto tão importante para quem quer estudar mais profundamente a mediunidade, o assunto obsessão. Todos nós, na verdade, temos mediunidade. Nós somos dotados deste poder, nascemos dotados deste poder. Só que essa mediunidade em desequilíbrio, o que vai acontecer? Ela vai atrair o desequilíbrio, o mal, a parte das trevas, aquilo que ainda não tem luz, que não está em harmonia, porque nós não sabemos utilizar esse potencial mediúnico que nós temos. Por isso que fala-se muito em equilibrar a mediunidade. Alguns falam educar a mediunidade. Sim, porque ela já existe. Ela já é inerente a nós. Então não é uma coisa onde você vai buscar ela, entende? Ela já está ali. Só que algumas pessoas não conseguem equilibrar essa mediunidade e acabam se prejudicando. Tudo isso, gente, está dentro daquilo que nós já sabemos. Viemos aqui para voltar para a nossa luz, a nossa fonte de origem. E isso tudo é um mecanismo para a gente encontrar o nosso poder. O nosso poder é o quê? Utilizar essa mediunidade positiva, esse poder que nós temos que nos iguala a Deus, no sentido de sermos uma energia de luz. Então, eu tenho feito vários estudos sobre isso para poder ajudar melhor vocês, ajudar os meus pacientes. Eu sou terapeuta reikiana, trabalho já há muitos anos com uma terapia, né, que eu mesmo criei, onde eu trabalho vidas passadas, enfim, uma série de assuntos que estão ligados aos obsessores. Bom, gente, eu quero falar hoje para vocês que existem alguns tipos de obsessores. Eu já falei sobre os tipos que Kardec denominou, né? Kardec, o grande, né, mentor do espiritismo, que vem nos ensinar tanto, né, até os dias de hoje. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco além de Allan Kardec, né, baseado em outras pesquisas que eu andei fazendo por aí. E acho que vocês vão gostar. Gente, o obsessor morador. O obsessor morador é aquele que pode estar na casa que você vive, pode permanecer numa casa. Por exemplo, um ente querido seu que falece e permanece na casa, morando na casa, né, junto com seus familiares, vai se tornar um obsessor morador daquele ambiente. Ou você se muda para uma casa onde aquele obsessor já vive lá e ele tem aquela casa como dele. Aquela casa, aquele ambiente, para ele é dele. E as pessoas que estão ali, normalmente quando alguém se muda para uma casa onde ele já vive, ele vai se sentir como se essas pessoas estivessem invadindo o espaço dele, porque aquele lugar é o lugar que ele tem como dele, porque ele é um espírito ainda, bom, se é um obsessor, né, subentende-se que ele ainda não encontrou a luz, né, porque um espírito que encontrou a luz não vai estar mais aqui nessa dimensão da Terra, né, ligado às pessoas que estão encarnadas. Quando alguém falece no ambiente familiar e se mantém neste mesmo ambiente, ele também se torna esse obsessor morador e ele vai sim sugar o ectoplasma das pessoas que estão vivendo naquela casa. Mesmo que ele não seja mal intencionado, o fato de ele estar convivendo com as pessoas já é uma coisa ruim, porque ele precisa do ectoplasma, da energia das pessoas para poder estar aqui. E essas coisas de casa mal assombrada, essas aparições que acontecem, elas só acontecem quando existe uma dessas pessoas, é um médium de efeitos físicos e gerador de ectoplasma etérico, porque nem todo médium tem esse dom, entende? Quando ele tem esse dom, é por isso que algumas pessoas numa casa mal assombrada vão enxergar o espírito e outras não, porque eles são geradores desse ectoplasma. E aí esse espírito se materializa e consegue ser enxergado através deste poder que uma das pessoas normalmente tem, quando esses fenômenos acontecem. Então, gente, não é legal, né? Porque mesmo que aquele espírito não queira fazer o mal, ele vai acabar desequilibrando, né? Porque ele está naquele mesmo ambiente. Então,
Esse seria um dos tipos também que tem que se ter cuidado. O segundo caso, gente, é o obsessor atraído, na verdade, pelas mesmas sintonias das pessoas das quais ele vai se ligar. Por exemplo, uma pessoa que vive vibrando na raiva, no medo, no fanatismo. Por exemplo, um fanático religioso, ele vai atrair o quê? Espíritos parecidos com ele. Então, os espíritos desencarnados que vão estar atraídos por um fanático religioso são diferentes dos espíritos que vão se atrair por um alcoólatra, por exemplo. Eles precisam estar vibrando nessa mesma sintonia. Então, o que acontece? Mesmo quando essas pessoas estão fazendo mal, por exemplo, eles, digamos assim, esses espíritos obsessores, eles são capazes de proteger essas pessoas que para eles são geradores de energia. Por exemplo, os alcoólatras, tá? Eles vão estar sendo sugados, o seu ectoplasma, a sua energia, mas eles estão sendo protegidos por esses espíritos. Porque mesmo mal intencionados, eles têm também um poder mediúnico. Todos nós temos, tanto para o mal quanto para o bem, né? A gente que escolhe como usar isso. Então, por isso que dizem às vezes que os alcoólatras são tão... Acontece de tudo com eles são tão protegidos. Mas eles não estão sendo protegidos pelos espíritos benfeitores, não. Mas sim por esses espíritos que precisam sugar essa energia. Mesmo aqueles espíritos que se ligam a pessoas que assassinam, que são violentas, que vão estuprar, violentar outras pessoas, também podem ser protegidos por essas pessoas. Podem proteger essas pessoas, né? Isso que eu quero dizer. Por quê? Porque querem continuar vibrando. É como se eles se unissem, como se fosse um grupo realmente de amigos que tem a mesma sintonia e um pode proteger o outro. Então a gente tem que cuidar do nosso próprio comportamento, né? Porque a gente vai vibrar naquela sintonia e vai cada vez vibrar mais forte, porque assim, junta uma energia, junta duas energias, junta três energias, aquilo fica cada vez mais forte. Isso é perigoso. O outro tipo de obsessor, que também é o atraído, mas ele pode ser atraído por uma coisa em particular, não intencional. Por exemplo, ele é atraído por um local. Ele gostava muito, por exemplo, de festas. Aí ele vai ser atraído pelos locais que existem aquelas festas. Drogas, promiscuidade, sexo. Um outro espírito, digamos que, sei lá, vivia fazendo coisas arbitrárias, vivia num ambiente de roubo, de desonestidade. Para onde é que ele vai quando ele desencarnar? Ele vai para esse mesmo ambiente, para continuar, né, aquela mesma sintonia do que ele fazia. Vamos supor que ele é um obsessivo por uma doutrina, por uma igreja, digamos assim. Ele vai voltar para aquela igreja, fazer tudo aquilo que ele fazia. E esse aí, ele não quer dizer que ele quer afetar, sabe assim, ele se transformou num obsessor em potencial, mas não quer dizer que assim, que ele está fazendo aquilo porque realmente ele quer, involuntariamente ou não, ele vai se tornar esse obsessor por conta de estar lá nesse lugar, você entende? É bem sutil isso e bem perigoso. Porque se nós não cuidamos disso, podemos nos tornar obsessores também quando desencarnarmos. Se não nos desapegarmos a certas coisas e situações. Então não quer dizer que ele vai fazer mal para aquelas pessoas, mas ele vai continuar ali vibrando e automaticamente ele vai estar fazendo mal, né? Porque ele vai estar alimentando essa energia novamente. Os próprios prazeres dele. E sem esquecer, gente, que esse bombardeio de energia negativa, ele faz com que as pessoas fiquem doentes, né? Muitos casos de doença, loucura, é por conta de a pessoa permitir que esses obsessores se aproximem dela. Agora, isso vai depender daquilo que nós já falamos, eu acho que em outro vídeo. O nosso comportamento, a nossa forma de entender essas coisas, de começar a cair fora desses ambientes, dessas pessoas, desses comportamentos nocivos, é que vão fazer toda a diferença, né? Porque no momento em que nós não sintonizamos mais, não temos como eles nos acompanhar. Outro tipo de obsessor é aquele obsessor por amor.
aquele amor fatal, aquele amor, o ciúme, a posse, mesmo por um filho, não somente homem e mulher, mas aquele amor, aquela pessoa que não consegue se desligar do ente querido, do seu esposo. Então ele vai desencarnar, ele vai voltar e vai ficar ali. É intencional o mal que ele está causando? Não, até que não, gente, mas ele tem que entender que ele não faz mais parte daqui. Entende? E ele vai estar causando mal, sim, mesmo que involuntariamente. E então, desapegar dessa parte matéria nossa é uma coisa muito importante. A gente precisa entender que isso é necessário. Essa experiência na Terra, ela tem um prazo e a gente precisa compreender quando esse prazo acaba. Não quer dizer que a gente não vai ver nunca mais aquelas pessoas que a gente ama, mas num outro momento, numa outra experiência, num outro estágio de vibração. Senão, você vai estar prejudicando aquela pessoa que você ama. Você não vai estar fazendo nada de bem para aquela pessoa. Muito pelo contrário, né? Então isso acontece muito, gente, também quando a pessoa desencarna num acidente junto com o seu cônjuge, com o seu noivo, por exemplo, com o seu namorado. Existem muitos casos, gente, de pessoa que fica acoplada no DNA da outra pessoa durante anos. E essa pessoa ficando doente, e é porque aquele ente querido que desencarnou no acidente está junto com a pessoa, mas não junto somente do lado, acoplado à energia dela. Isso é muito perigoso. Gente, aí existe um outro tipo de obsessor por amor, que seria, digamos assim, o segundo caso, que é o obsessor que, vamos supor, ele está lá no plano espiritual, numa colônia de luz maravilhosa, daquelas contadas por Chico Xavier e André Luiz, que todos nós queremos estar. Ele está lá feliz da vida. Aí por um dado momento ele decide descer à Terra para ajudar um ente querido dele. Quando ele chega aqui na Terra, gente, ele não sabe lidar mais com essa vibração de baixa frequência e ele se sente impelido a ajudar essa pessoa porque está passando por um grave problema. E ali ele se perde nesse emaranhado de emoções e situações das quais ele ainda não superou. Ou seja, ele não estava preparado para voltar. E ele fica ali querendo prestar ajuda para aquela pessoa e ele não consegue mais sair do estado de vibração, porque as emoções são tamanhas que às vezes é muito difícil sair dessa frequência. Então ele passa a ser então um obsessor por amor, por querer ajudar aquele ser, por querer estar ali perto, por querer fazer coisas. Ele passa a fazer algo que não é legal para poder intervir, para poder ajudar as pessoas. Ele acaba fazendo intencionalmente algo que não é bom. Então é um pouco diferente do caso anterior, né? É uma obsessão por amor, é uma obsessão sexual, uma energia sexual muito forte que essa pessoa teve com a outra. Aí desencarna e não consegue, quer viver perto daquela energia, que era amor, ou que era sexual, que era uma grande paixão, ou que era um amor por um filho, um amor por amigos, onde se sentiam completos, ou uma pessoa que tinha muita afinidade, ou alguém que fez algo tão bom para aquela pessoa que ela quer ficar junto. Então, esses seriam os obsessores por amor. Bem, eu vou continuar no próximo vídeo para não deixar muito extenso esse. Quero deixar beijos de muita luz, meus amados, e namastê a todos vocês.